Bem-vindo ao nosso canal, ao nosso lado. Prof. Yang aqui para mais uma aula no nosso canal e para darmos continuidade daquilo que são as nossas aulas sobre Arduino. Isso mesmo, nós vamos nessa série aprender a como trabalhar com a plataforma Arduino, com a placa do Arduino, com os componentes eletrônicos. Nessa série você poderá aprender a trabalhar com Arduino passo a passo, tá? Então não esqueça já de se inscrever no canal e partilhar para que mais pessoas também possam aprender a como trabalhar com Arduino. No nosso canal existem vários cursos, várias aulas a ensinar como trabalhar com Arduino e com aplicações em C#, mas nessa aula em particular eu estarei ensinando apenas a trabalhar com Arduino sem o uso da ferramenta ou utilizando a aplicação desktop, isso é C#, tá? Então, vamos lá responder a primeira questão que muita gente faz quando está a estudar Arduino, o Arduino, tá? A primeira questão que muita gente faz quando está a falar sobre o Arduino passo a passo é por onde começar. Isso mesmo. Algumas pessoas não sabem por onde começar a estudar a plataforma Arduino. Então a primeira coisa que você deve fazer, você está no vídeo certo, na aula certa, e eu vou te explicar o segredo que está por detrás do aprendizado do Arduino. Se você quiser aprender mais e continuar aprendendo, se inscreva no canal e compartilha para que mais pessoas então possam aprender. A primeira coisa que você deve saber, a primeira coisa onde você deve começar é conhecendo exatamente a plataforma Arduino, isso é, saber o que é o Arduino. Essa é a primeira coisa que você deve saber e é onde você deve começar. Aí buscar os conceitos teóricos sobre Arduino, tá? Para não fazer confusão entre microcontrolador e Arduino. Muita gente já começa a ter dificuldade simplesmente porque ele não sabe a diferença entre um Arduino e um microcontrolador. Já começa a pensar um monte de coisas, o que é um Arduino, o que é um microcontrolador, sem que ele primeiro vai buscar os conceitos iniciais. O primeiro conceito que eu trago para você, que está a começar e começar do jeito certo, é saber o que é um Arduino. Um Arduino é uma plataforma de prototipagem eletrônica open source. Isso mesmo. O Arduino não é essa placa aqui, tá? Não é essa placa aqui. Essa placa não é o Arduino, tá? Algumas pessoas entendem logo que essa placa aqui é já o Arduino. Algumas pessoas tendem a pensar que não, esse também é o Arduino. Não, isso não é o Arduino, tá? Essa é uma placa da plataforma do Arduino, tá? Então você tem que saber que o Arduino é uma plataforma. A partir daí, quando você começa a perceber esse conceito de Arduino, você vai começar a perceber que ele usa materiais eletrônicos, tá? Materiais eletrônicos, tá? E vai te oferecer uma ampla gama de projetos que você pode criar, tá? Sejam eles projetos interativos e dispositivo controlado por meio de microcontroladores. Isso mesmo, a primeira pergunta que você poderia fazer é o que é um microcontrolador. Tá, já sei que o Arduino é uma plataforma, certo? Está certo, sim. Agora eu sei que um Arduino possui um microcontrolador. O que é um microcontrolador e onde é que está esse microcontrolador no Arduino? Um microcontrolador, tá? Um microcontrolador é exatamente esse componente que está aqui. Esse que está aqui é um microcontrolador, tá? Todos os Arduinos possuem um microcontrolador, que é este que está aqui. Esse é um microcontrolador. Este também que está aqui também é um microcontrolador, tá? São Arduinos Uno. Vou agora pegar um Arduino Mega e mostrar para ti que, apesar de ser um Arduino com um tamanho diferente, ele também possui um microcontrolador. Esse é um Arduino e ele também aqui tem um microcontrolador, tá? Então hoje eu não vou me focar muito no que são microcontroladores. Na próxima aula eu vou dar mais ênfase sobre o que é um microcontrolador, tá? Então nós temos aqui um microcontrolador
na nossa placa Arduino. Isso é uma placa Arduino. Então é importante você perceber o que é isso. Tá? Isso é uma placa do Arduino, a parte eletrônica, tá? Ainda continuando, ele vai nos dizer que na prática é formada por uma placa eletrônica, tá? Uma placa eletrônica que é expansível, pode ser utilizado para desenvolvimento de protótipos, adicionando inteligência e qualquer coisa, até controlar dispositivos de forma remota. Então eu já sei que a plataforma Arduino necessita de uma placa eletrônica, que é essa que está aqui. Essa é uma placa eletrônica. E essa placa eletrônica precisa de componentes eletrônicos, que são esses componentes eletrônicos que estão aqui, que nós já falamos, que recebemos da loja da Webiome. Webiome é, na verdade, um dos nossos patrocinadores dessa videoaula. Webiome, não esquece, a solução que a tua eletrônica precisa, você encontra na Webiome. É uma loja que está aberta de segunda a sexta-feira, das 8 às 16, sábado, domingo e feriado está fechado, mas isso é para quem se encontra em Angola. Para quem não está em Angola, então pode ir pesquisar por outras plataformas de venda de materiais online, tá? Então já sabemos que é um microcontrolador, né? O microcontrolador, que é esse dispositivo que está aqui, e para nós podermos programar esse microcontrolador dessa plataforma, nós precisamos da IDE do Arduino. A IDE do Arduino é esse editor que está aqui, uma IDE. É lá onde nós fizemos o código fonte, ou seja, onde nós vamos desenvolver os códigos para poder colocar no microcontrolador. Tá? É exatamente isso que a nossa plataforma vai lhe mostrar, exatamente que nós vamos fazer isso na prática. Vamos fazer isso no passo a passo, tá? A mostrar todos os detalhes, como é que você vai aprender a programar essa placa que faz parte dessa plataforma Arduino. Então nós temos aí duas coisas que devemos combinar. Devemos combinar a placa, devemos combinar os componentes e vamos então programar esse microcontrolador através da IDE do Arduino, tá? Então essa plataforma vai nos trazer muitas e muitas soluções. E uma das primeiras coisas que nós devemos saber quais são as características do Arduino, tá? As características do Arduino, dependendo do tipo do Arduino que você vai utilizar, conforme eu já disse, existe Arduino de diferentes tamanhos, ou seja, existem diferentes placas, tá? Do Arduino de diferentes tamanhos. A mais famosa é o Arduino Uno, que é essa que eu estou aqui a partilhar convosco, que é essa que está aqui, que é o Arduino Uno, tá? É a placa mais famosa e ele trabalha com um cristal. Um cristal é um componente eletrônico, é esse componente que está aqui. Isso aqui é um cristal, tá? De 16 MHz, tá? E ele ainda apresenta algumas outras características, como um microcontrolador da ATmega. Isso aqui é o microcontrolador da ATmega, tá? Esse é o microcontrolador, é esse dispositivo que está aqui, da ATmega, e podem constatar aí o número, que é o... não consigo verificar bem, mas você pode verificar aí o número desse ATmega, tá? De acordo com o Arduino que você vai comprar, você vai ter aí as suas características. Então já vimos, o foco principal é sempre o microcontrolador, tá? E ele vai nos dizer que ele trabalha com uma operação de 5 volts, tá? E ele pode ter uma tensão de entrada de 7 a 12 volts. A tensão de entrada é exatamente a tensão que nós utilizamos para poder alimentar o nosso Arduino. Podemos alimentar ele com 7 a 9 volts, mas na sua saída dos seus pinos, ele trabalha, o microcontrolador apenas suporta 5 volts, tá? Ele trabalha com 5 volts, tá? Ainda precisa saber mais algumas coisas. Ele possui algumas portas digitais, possui 14 portas digitais e podem ser utilizados como PWM. Isso mesmo, ele está a dizer que você pode utilizar as 14 portas do Arduino, tá? Vamos ver de novo esse Arduino que nós estamos aqui, que estamos a usar como referência. Vamos ver que ele aqui está numerado. Esses são os pinos do Arduino. Então, ele tem aqui 0 até 13. Se contar de 0 até 13, vai ver que são 4 pinos
digital, já vem escrito aqui 14 pinos digitais e tens aqui mais 6 pinos analógicos, isso mesmo, tem mais aqui alguns pinos analógicos. Então estamos a conhecer o Arduino, tá? Ele suporta uma corrente de 40 miliamperes, tá? E uma tensão de 3 volts, tá? E também podem aí suportar correntes de até 50 miliamperes e ele possui memória flash, memória ROM e outros dispositivos dentro dele. Por isso, vamos depois interagir melhor com o microcontrolador. Uma vez conhecendo este conceito, a pergunta que não quer calar: o que é que eu posso fazer, o que é que eu ganho aprendendo a programar o Arduino? Você aprende algumas coisas, tá? Primeira coisa que você aprende é fazer projetos, tá? Com o Arduino é possível desenvolver variedades de aplicações e projetos, desde os mais simples até os mais complexos, tá? Vamos aprender a fazer vários projetos utilizando essa plataforma, tá? Você pode fazer automatização residencial, tá? Podes como controlar lâmpadas, como controlar ventiladores, como controlar luz, controlar portão e muitas outras coisas. Você pode programar um robô, uma mão robótica. Você pode desenvolver tecnologias vestíveis como pulseiras eletrônicas e roupas interativas, né? Você pode monitorar ambientes como a temperatura do quarto, a umidade, se há luz ou não, a irradiação e muitas outras coisas. E você também pode utilizar essa placa para poder então aprender aquilo que é a internet das coisas. Olha, que nós temos aqui no nosso canal um curso só a ensinar como trabalhar com Arduino e IoT. Se entrares no nosso canal, vais encontrar então aqui, se entrares no nosso canal, no nosso lab, na nossa playlist, tem uma playlist só ensinando a como você pode trabalhar com a internet das coisas utilizando um Arduino. Não esquece de assistir a essas aulas dessa mesma plataforma e vais aprender a explorar, aprender internet das coisas com o Arduino, tá? Isso mesmo, vais aprender internet das coisas com o Arduino. Então é um curso muito bom, são 17 aulas e você aprende a utilizar o Arduino para a internet das coisas, tá? Continuando, você pode fazer mais coisas ainda com o Arduino, tá? Você pode ainda com o Arduino desenvolver outras coisas como instrumentos musicais, tá? Podes fazer comunicação via Bluetooth para controlar pequenos veículos e outros dispositivos móveis. Podes personalizar alguns atuadores como ultrassom, podes saber se um carro virou, se não, e muitas outras coisas. E podes também utilizar uma interface interativa, isso é utilizando o display, tá? Esse display aqui, tá? Display é esse dispositivo que está aqui, que você pode utilizar exatamente para poder então se comunicar com o usuário de forma interativa, tá? Mais coisas ainda que você ainda pode aprender a fazer com o Arduino, tá? Mais coisas que você ainda pode aprender a fazer com Arduino. Você pode utilizar eles para fins educacionais, que é o que nós temos feito aqui no nosso canal, para aprender eletrônica, para aprender programação na prática e de forma acessível. E também pode utilizar ele para a indústria. Também pode ser utilizado para fazer pequenos projetos rápidos e controlar alguns processos de máquina. Também pode fazer algumas prototipagens e também pode criar algum hobby, né? Alguns projetos caseiros, como alguns jogos e muito mais. Então, aprender Arduino hoje como técnico de eletrônica é algo muito, mas muito interessante. Então, você sabe por onde começar e começou no canal certo, com as aulas certas. E vamos continuar até essa aula, até o final. Se você gostou da aula, não esquece de compartilhar e se inscrever no canal para que mais pessoas então possam aprender. Nos vemos na próxima aula com muita motivação. Obrigado.